Boa noite, Dom. Meu nome é Adélia. Tenho 67 anos e desde que me entendo por gente vivo em um lugarejo esquecido em meio a serras antigas. Não vou dizer onde fica nem dar detalhes de estradas ou fazendas próximas. Aqui, as manhãs são quase sempre úmidas, o cheiro de mato predomina e as pessoas se habituam ao silêncio quebrado pelo canto de pássaros ao amanhecer. Aprendi cedo que a vida segue em ritmo próprio quando a cidade grande está distante. Fui casada com César durante 11 anos, até que uma das encostas do morro cedeu. Ele ajudava uns conhecidos na limpeza de um terreno que tinha sido tomado pela chuva forte. Ao descer para verificar uma parte mais funda, o solo simplesmente desabou sob seus pés. Foi tudo muito rápido. Não houve tempo de socorro. Não houve despedida. Ficamos só eu e meus filhos, Marcos e Alana, ainda pequenos. A partir de então, precisei segurar a barra sem ninguém para dividir o fardo. Marcos sempre foi o mais introspectivo, um rapaz que gostava de ficar no canto lendo ou desenhando. Alana, ao contrário, era expansiva, falante. Mesmo assim, nós três formávamos uma família unida. Plantávamos parte do nosso sustento no quintal, vendíamos bolos e doces na comunidade. Não éramos ricos, mas conseguíamos seguir em frente. Conforme foram crescendo, meus filhos tomaram rumos diferentes. Alana arranjou trabalho como vendedora numa loja de tecidos e se firmou por ali mesmo, perto de casa. Já Marcos, mais jovem e mais curioso, começou a se aventurar em outras áreas até que surgiu uma vaga temporária em um clube recreativo, algo relacionado à monitoria de atividades aquáticas. Ele sempre teve paixão por água, fosse para nadar ou apenas contemplar um riacho. Aquela oportunidade parecia um presente feito sob medida. Ele se mudou para o clube. Ficava fora por semanas, mas visitava o lugarejo quando podia. Às vezes chegava exausto, mas ainda assim oferecia ajuda em pequenos consertos, como trocar uma torneira ou refazer a calçada, e então contava novidades sobre o que via e aprendia lá fora. Falava com uma tranquilidade que eu sempre admirei. Não era de reclamar. Preferia guardar as preocupações para si. De certa forma, isso me deixava com o coração apertado. Nunca sabia ao certo como ele estava por dentro. Lembro que numa noite em que ele veio passar o fim de semana conosco, me contou que estava conhecendo alguém. De início não entrou em detalhes. Apenas disse que a moça se chamava Lara. Senti algo diferente quando conversamos pela primeira vez. Uma empatia imediata. Achei curioso, pois não era comum ele se empolgar com relacionamentos, quanto mais abrir o assunto comigo. Esperei que ele falasse mais. Não contou nada sobre quem era, de onde vinha ou o que fazia. Só disse que estava tranquilo, mas que o sentimento era forte. Fiquei feliz por ele, apesar de intrigada. Poucas semanas depois, Marcos ligou do telefone público perto do clube. Estava com a voz mais lenta, como se estivesse tentando me acalmar ou me convencer de algo. Contou que tinha decidido morar com Lara. Mal se conheciam, mas de repente estavam dividindo espaço. Aquilo me preocupou. Marcos sempre foi cauteloso, organizado. Não costumava tomar decisões impulsivas. Tentei não demonstrar o susto. Está tudo bem mesmo, meu filho? Ela me entende, mãe. Nunca vi nada igual. Parece que nos conectamos de um jeito que não sei explicar. Quando puder, traga ela para que a gente se conheça. Ele prometeu me apresentar a moça em breve. Desligou. Algo não se encaixava naquela conversa. Ainda assim, tentei não criar paranoias. Preferi acreditar que talvez ele só estivesse apaixonado. Pouco depois vieram. Chegaram em uma caminhonete alugada num feriado de fim de ano prolongado. Eu já estava no quintal varrendo folhas. Primeiro desceu Marcos, visivelmente mais magro, com um olhar um pouco cansado. Caminhava do mesmo jeito calmo de sempre, porém com menos energia. Depois desceu Lara. Trajava uma camisa simples de cor clara e jeans sem qualquer detalhe. Era uma moça alta, pele muito clara, cabelos escuros bem compridos caindo alinhados sobre as costas. Tinha um rosto liso, com traços finos. Cumprimentou-me sem apertar minha mão, falando bem baixo, quase um murmúrio. Durante o almoço, notei que Marcos não comeu quase nada. Quando pegava o talher, lançava olhares para Lara como se pedisse aprovação. Ela pouco falava. Era cortês, mas transmitia uma presença difícil de decifrar.
Parecia mais atenta aos movimentos dele do que à nossa conversa. Talvez fosse timidez, talvez algo a mais. Entretanto, não quis tirar conclusões precipitadas. No fim daquela tarde, foram embora. Marcos disse que precisava voltar ao trabalho, mas não mencionou se estava feliz ou não. Olhando para trás, sinto que aquela visita foi o começo de tudo. Nas semanas seguintes, os telefonemas foram minguando. Quando me ligava, Marcos falava baixinho, sem firmeza. Disse que havia saído do clube recreativo, que estava ajudando Lara em uns projetos, mas não especificou nada. Eu tentava demonstrar preocupação, mas ele sempre cortava o assunto. Alana também ficou perturbada com essa mudança repentina. Mostrou-me uma foto que ele havia publicado numa rede social qualquer. Estava com o rosto abatido, os olhos fundos. Sua postura era fria, distante, como se não fosse a mesma pessoa. Resolvemos ligar juntas para ele. Não atendeu. Ficamos naquela angústia. Algum tempo depois, uma segunda visita aconteceu. Voltaram sem avisar, em meados de um feriado religioso. Marcos estava ainda mais magro, de ombros caídos. Lara, por outro lado, parecia não ter mudado nada. O mesmo cabelo, a mesma pele impecável. Ela andava pela casa com muita liberdade. Tocava nos móveis sem pedir licença, observava cada objeto. Foi educada quando falei com ela, mas não senti calor humano em suas palavras. Ofereci um café, ela recusou. Não costumo tomar nada muito quente. Notei que não provou nenhum petisco, nenhuma torrada, nem água. Parecia desconfortável em comer ou beber. Marcos quase não abria a boca para falar do trabalho ou dos gostos que antes o animavam. Ficava repetindo que estava cansado, como se estivesse sem forças até para sustentar uma conversa. Quando foram embora, chamei a Lana para conversar. Ela também tinha percebido que havia algo estranho na moça e no comportamento do irmão. Decidimos procurar a ajuda de Dona Dalva, uma senhora muito respeitada na comunidade. Dizem que ela entende de ervas, rezas e já foi parteira de várias gerações. Subimos até a casa dela, que ficava afastada perto da encosta. Não havia luz elétrica nem água encanada. Encontramos Dalva sentada na varanda de madeira, fiando algo com as mãos firmes. Contei do estado do meu filho, descrevi Lara de forma vaga e confessei que sentia um aperto no peito, como se algo muito sério estivesse acontecendo. Ela ouviu sem interromper. No fim, respirou fundo e me disse que algumas pessoas são canais fáceis para energias que não pertencem ao nosso mundo. Em geral, isso pode acontecer quando a pessoa está fragilizada por alguma perda, tristeza ou sentimento de culpa. Explicou que certos seres, não gostava de dar nome a eles, podem usar esse tipo de brecha para se alimentar, se prender a alguém. Me alertou que a moça talvez não fosse exatamente quem aparentava, que existia a possibilidade de não ser apenas uma questão de relacionamento abusivo, mas sim algo além do comum. Recomendou que eu tentasse trazer Marcos de volta para casa por uns dias, sem falar abertamente sobre nada disso, só alegando que estava doente e precisava dele. Uma vez aqui, ela faria uns rituais de limpeza, rezas antigas que poderiam quebrar aquele laço. Voltei para casa sem ter certeza se deveria mesmo fingir alguma enfermidade. Mas a preocupação falava mais alto. Liguei para Marcos, usando o telefone de Alana, e contei que eu tinha passado mal, que talvez meu coração não estivesse bom. Disse que queria ficar com ele por um tempo, pois não sabia se teria muitos dias de vida. Do outro lado, ouvi apenas silêncio. Ele falou que consultaria Lara e retornaria. Desligou. Passaram-se 2 dias sem resposta. Achei que não viria. Porém, na terceira madrugada, o barulho de uma caminhonete velha me despertou. Fui para a janela e vi Marcos descendo do carro sozinho, carregando apenas uma pequena mochila, com a expressão mais abatida do que nunca. Ele entrou em casa sem me abraçar. Tinha as mãos frias e olheiras profundas. Disse que a companheira tinha ficado na cidade porque estava ocupada. Não mencionou nada além disso. Sentei-o na cozinha e ofereci uma caneca de café. Bebeu devagar, sem comentar sobre o gosto. Parecia longe, distraído. A cada hora que passava, eu confirmava o que Dona Dalva me dissera. Aquela apatia não era só tristeza.
Era como se algo estivesse consumindo a energia dele. Nas primeiras noites, Marcos dormiu no quarto que era dele quando criança. Deixei uma mistura de ervas fervidas num copo ao lado da cama, dizendo que era para o estômago. Ele tomava sem questionar. Também coloquei discretamente um galho de arruda sobre o armário, rezando sem que ele visse. Nas madrugadas, ouvia barulhos de passos pela casa. Eu me levantava e o encontrava andando pelos corredores, sem destino, murmurando coisas indecifráveis. No segundo dia, Alana veio visitá-lo. Tentou conversar com o irmão, mas era como falar com alguém em transe. Ele respondia, estou bem, e nada mais. Mesmo assim, notei uma pequena melhora. Começou a comer algo além de 2 ou 3 bocados. Conversava por frases curtas, mas ao menos aparentava ter um fio de presença. Numa dessas tardes, me perguntou se ainda existia uma velha trilha que ele usava quando era menino, lá no fundo do sítio. Senti esperança. Era sinal de que algumas recordações vinham à tona. Telefonei para a dona Dalva, que disse que aquele era o momento de intensificar as rezas e as limpezas. Não contei nada a Marcos. Simplesmente pedi a ele que me acompanhasse até a cozinha, onde eu já tinha uma panela de barro com água, ervas e um pouco de sal grosso. Falei que aquilo purificaria o ar e ajudaria a melhorar minha suposta doença. Ele não se opôs, apenas concordou em ficar por perto enquanto eu defumava a casa. Passei pelos cantos de cada cômodo recitando uma oração mental. Depois, desenhei discretamente um sinal com óleo de semente na porta do quarto dele e embaixo das janelas. Nas noites seguintes, ele relatou sonhos estranhos. Dizia que se via em um campo vazio, com árvores secas, e via uma figura encoberta por um lençol fino, o chamando de longe. Às vezes acordava suando, dizia que sentia dificuldade de respirar. Apesar disso, pela manhã, conseguia comer e até falar de algum assunto sem tanto esforço. Em poucos dias, Alana e eu percebemos que ele estava menos distante, menos apático. A notícia de que Marcos estava em casa provavelmente chegou aos ouvidos de Lara, pois certa tarde, depois que havíamos passado quase uma semana naquele processo de cura, uma moça desconhecida apareceu no portão. Eu estava varrendo a varanda quando Alana chegou correndo dizendo que havia alguém parado no caminho, perto de uma cerca de arame. Fui até lá e enxerguei uma silhueta feminina, mas não reconheci de imediato. Chegando mais perto, vi que era Lara. Só que ela não estava de carro, nem trazia bolsa, mala ou qualquer coisa. Vestia as mesmas roupas simples da última vez, sem um sinal de poeira ou cansaço pela estrada que certamente percorrera a pé. Boa tarde. Ela não respondeu. Entrou sem pedir licença e foi direto para a sala. Marcos, ao ouvir passos, saiu do quarto. Ficou imóvel quando a viu. Vim buscar você. Não pode ficar aqui por tanto tempo. Ele não respondeu, apenas recuou 2 passos e voltou para dentro do quarto batendo a porta. Lara permaneceu em pé, estática. Os olhos dela estavam muito abertos e tinham um brilho inexpressivo, quase indiferente ao ambiente. Alana tentou falar alguma coisa, mas eu a impedi. Caminhei até Lara segurando um ramo de guiné na mão. Parecia que eu tentava espantar algo invisível, mas não hesitei. Ele vai ficar, está com a família. Ela me olhou por alguns instantes, depois se virou e saiu pela mesma cerca onde entrara, indo em direção ao mato. Não falei nada a Marcos sobre esse encontro. Ele passou o restante do dia inquieto, com febre leve. Disse que tinha pesadelos assim que fechava os olhos. Falou de uma cabana velha que via em sonho, cercada por objetos enferrujados, e de uma mulher que puxava seu braço. Não citou nomes. Resolvemos então seguir a recomendação de Dona Dalva. Levá-lo a um lugar neutro, onde a terra fosse seca e dura, que ela chamava de solo de passagem. Pedia que a pessoa pisasse ali para separar o que era dela do que não era. Acreditava que isso ajudaria a cortar laços com forças estranhas. Escolhemos um terreno árido que havia nas proximidades, onde nada parecia criar raiz. Convenci Marcos a ir até lá comigo, sob o pretexto de que precisávamos examinar um antigo poço desativado. Alana nos acompanhou. Quando chegamos, ele sentou em uma pedra, olhando ao redor sem muita reação.
Estendi uma toalha no chão e pedi que ficasse ali, enquanto Alana segurava uma cabaça com água misturada em ervas. Marcos bebeu, fez uma careta de leve, mas não protestou. Ficamos em silêncio por vários minutos, sem vento, sem som de passarinhos. Para mim, aquilo era quase sufocante. De repente senti uma pontada no peito, uma espécie de opressão. Olhei para trás e tive a impressão de ver Lara à distância, parada perto de uma árvore seca. Não me mexi, mas meu coração disparou. Então pisquei e não havia mais nada. Quando voltei o olhar para Marcos, ele estava caído de lado com as mãos no chão. Corri até ele. Estava consciente, mas parecia ter perdido momentaneamente a força nas pernas. Ajudamo-no a se levantar. Deixamos o lugar com pressa, sem dizer muita coisa. A partir daquela tarde, Marcos começou a apresentar melhoras significativas. Voltou a dormir no horário normal, parou de caminhar pela casa à noite. Passou a comer um prato inteiro sem hesitação. Chegou a pedir para ver alguns de seus livros antigos guardados no armário. Isso me deu esperança. Alana e eu, entretanto, não baixamos a guarda. Continuávamos fazendo rezas discretas, acendendo velas no quintal e queimando folhas de hortelã e arruda. Dona Dalva explicou que aquele ritual cortara a amarra principal, mas ainda assim devíamos tomar cuidado, pois algumas raízes podiam permanecer, especialmente se algo estivesse escondido ou enterrado, e servisse de âncora para a presença dela. Foi então que, certo dia, encontrei no quintal um pequeno objeto de metal próximo à soleira. Um pingente circular, com símbolos gravados que eu nunca tinha visto. Fiquei intrigada, pois me lembrei de um rasgo na manga da camisa de Lara, visto durante a última visita. Era possível que aquele pingente tivesse caído ou sido deixado de propósito. Tinha marcas de terra, como se estivesse semi-enterrado. Mostrei a Alana. Ela ficou tão confusa quanto eu. Não mencionei a Marcos, mas escondi o pingente em uma lata enferrujada e o enterrei no final do quintal. No dia seguinte, as flores do nosso canteiro murcharam abruptamente, sem causa aparente. Passei a regá-las mais vezes, mas não adiantou. Era como se a própria terra estivesse recusando vida ali. Certa tarde, Marcos comentou que andava tendo sonhos leves, mas sempre com algum detalhe estranho. Via um vulto branco no meio de uma estrada de terra. Ouvia vozes que falavam seu nome sem emoção. Ao acordar, sentia um leve cansaço, mas dizia que não chegava a ser um grande problema. Expliquei que talvez fosse apenas a memória se ajustando. Nada além disso. Naquele mesmo dia, recebi um envelope sem remetente. O rapaz do correio deixou sobre o batente da porta. Abri e encontrei uma foto borrada, como se fosse muito antiga. Mostrava uma mulher de perfil, parada diante de algo que poderia ser um lago vazio ou uma clareira. No verso, uma frase escrita com caneta de ponta fina. Ainda espero por você. Não havia assinatura. Queimei a foto no fogão a lenha. Em vez de cheiro de papel, senti um odor de bolor e terra molhada. Fiquei arrepiada, mas não disse nada a ninguém. Continuei o dia como se nada tivesse acontecido. Alana, porém, sonhou com nosso pai. Acordou dizendo que ele pedia para proteger o irmão, para não deixá-lo se afundar de novo. Falava de sangue, de prender, de segurar. Falei que era só um pressentimento. Ela ficou nervosa, mas concordou em manter a cautela. Não houve mais sinal físico de Lara. Nenhuma carta, nenhuma ligação, nenhuma aparição. Mas a atmosfera na casa parecia mais pesada, como se as paredes sustentassem algum segredo silencioso. Dona Dalva, ao nos visitar num final de tarde, comentou que sentiria se algo forte ainda rondasse Marcos. Percebeu que ele estava firme, mas desconfiou de que a energia persistia como uma névoa fraca. Disse que precisávamos conduzir um último ritual para selar de vez aquela porta. Solicitou algum objeto que tivesse ligação com Lara ou com as circunstâncias em que se aproximaram. Não tínhamos mais nada, pois tudo que lembrava dela havia sido descartado ou queimado. Só então me recordei do pingente. Peguei a lata, retirei o objeto, levei a Dona Dalva. Ela examinou, ergueu uma das sobrancelhas e murmurou que aquilo tinha um tipo de inscrição estranha, capaz de ancorar uma presença. Resolvemos que Marcos não precisava saber dos detalhes,
Apenas diríamos que iríamos a um lugar sagrado para rezar pela alma de César, meu marido. Ele concordou. Alana e eu arrumamos tudo. Dalva pediu velas, água com sal e mais algumas ervas. Fomos num fim de semana para um trecho de campo que ficava do outro lado do riacho seco, longe do movimento das poucas casas da região. Chegamos perto do meio-dia. Marcos parecia confuso, mas não resistia às nossas instruções. Estendi um pano na terra bruta, pedi que ele se sentasse. Alana segurava uma tigela com a mistura que Dalva mandara. Eu me ajoelhei ao lado de Marcos, colocando o pingente embrulhado em tecido no chão, bem na frente dele. Comecei a recitar em voz baixa uma oração que Dalva me ensinara. Alana fazia o possível para manter um círculo de proteção com a água e o sal ao redor do pano. Marcos ficou pálido. De repente ofegou e se inclinou para a frente como se seu corpo tivesse levado um empurrão. Olhei ao redor e tive a estranha sensação de que, a alguns metros, alguém nos observava. Uma forma sem contornos exatos, lembrando um borrão que se mesclava à vegetação. Senti um arrepio no couro cabeludo, mas continuei a oração. O ar pareceu ficar parado por um instante. Então ouvi um estalo, como se a terra abaixo dos nossos pés tivesse rachado. Marcos deixou escapar um gemido e caiu de costas, desmaiado. Nesse mesmo momento, a mancha que eu vira sumiu da minha visão. Alana me ajudou a erguer Marcos, que continuava inconsciente, mas respirava normalmente. Juntei o pingente com cuidado. Voltamos para casa às pressas, sem trocar palavras sobre o que ocorrera. Naquela noite ele acordou sem lembrar do que tinha acontecido no campo. Disse apenas que teve um sonho com o pai em um lugar aberto, muito iluminado, onde nenhum dos dois falava nada. Ele sentia tranquilidade ao despertar. Esse foi o primeiro sinal de que as coisas haviam mudado para melhor. Passamos as semanas seguintes num clima bem mais leve. Marcos gradativamente parecia recobrar a saúde. Não se levantava de madrugada, não mencionava pesadelos, comia bem e, às vezes, até ria com Alana por coisas bobas. Eu notava que ele olhava para a paisagem como se voltasse a enxergar beleza nas montanhas. Começou a consertar objetos que estavam quebrados havia tempos. Limpou a varanda, ajudou nos reparos do telhado. Parecia o velho Marcos, mas com um olhar um pouco diferente, como se guardasse lembranças das quais não falaria. Aceitei isso como parte natural de um processo de cura. Certo dia encontramos no quintal umas pegadas estranhas, mas poderiam ser de qualquer animal. Não demos muita importância. Os potes de barro que eu costumava deixar na varanda não rachavam mais sem explicação, e as velas que antes queimavam em padrões esquisitos agora se consumiam sem incidentes. A vida parecia entrar nos eixos. Só que a lembrança de Lara persistia em forma de perguntas sem resposta. Quem era ela de fato? Onde estava? Por que se afastou tão facilmente depois de exercer tamanho domínio? Pensei que talvez ela o deixasse viajar sozinho para visitar a família por se sentir segura de seu poder, como se tivesse certeza de que ele acabaria voltando, preso a alguma influência que eu não compreendia. Eu tentava não tocar no nome dela, mas Alana me confessou, numa noite de chuva, que tinha medo de que, a qualquer momento, a moça reaparecesse na porta. Ainda assim, passamos muitos dias sem nenhuma novidade. Dona Dalva acreditava que o fio havia sido cortado, embora alertasse que esses seres podiam se manifestar em forma de memória ou sombra se encontrassem brecha. E quando insistimos em perguntar se aquilo poderia se repetir, ela apenas disse que certas energias não se extinguem tão rápido, mas ficam adormecidas, esperando oportunidade. Então, num fim de tarde, um táxi pouco usual parou diante do portão. Uma mulher jovem, com uma roupa simples, desceu, bateu levemente na grade e perguntou se Marcos ainda morava ali. Estava com um pacote pequeno, lacrado com linha. Seu olhar era estranho, distante, como se ela agisse a serviço de alguém. Ele viajou. Menti com o coração apertado. Não sei quando volta. Ela sorriu de um modo artificial e deixou o pacote comigo, virando as costas sem dar detalhes. Fui para dentro, abri com cuidado. Havia um papelzinho escrito à mão. Círculos nunca se fecham.
E no fundo um punhado de fios de cabelo amarrados com algo que parecia fio de costura. O cheiro era ruim, como se fosse incenso velho misturado a alguma erva. Meu estômago revirou. Enterrei aquele pacote longe de casa, joguei sal grosso e fiz rezas por cima. Passei a reforçar as defumações noturnas. Não contei nada a Marcos, ele por sinal nem notou que algo diferente estivesse acontecendo. Continuou a me ajudar na lida diária e, pela primeira vez em anos, mostrou interesse em retomar o trabalho no clube ou em algum lugar onde pudesse se dedicar a atividades aquáticas. Confessou que sentia falta de estar dentro d'água. Respondi que apoiaria o que ele decidisse, mas que primeiro era bom descansar por um tempo. Uns 2 dias depois, no meio da madrugada, Alana percebeu que o quarto de Marcos estava vazio. Saímos à procura, chamando seu nome baixinho. Encontramo-lo sentado em uma pedra a uns 2 quilômetros da casa, na beira de um milharal abandonado. Estava de pés descalços, com as mãos sujas de terra. Disse que só se lembrava de ter sonhado com uma música distante e, de repente, acordou lá. Tornamos a levá-lo para casa. Ele quase não falava, mas não demonstrava desespero, apenas confusão. Ficou quieto o resto da noite. Na manhã seguinte, Dona Dalva apareceu sem que a chamássemos. Disse que a terra estava se remexendo de novo. Não no sentido físico, mas no invisível. Aconselhou que fizéssemos uma última grande limpeza na casa, pois o rastro que permanecia não era mais da mesma forma, mas sim uma lembrança viva que poderia impregnar o ambiente. Explicou que objetos refletivos grandes, como espelhos, são vistos em muitas crenças como potenciais portais. Sugeriu que evitássemos ter espelhos muito amplos, ao menos por um tempo, para não dar brecha a aparições ou influências. Passamos então dias e dias rezando, defumando e lavando janelas e portas com água e ervas. Recolhemos qualquer objeto estranho ou sem explicação no quintal e queimamos, enterramos ou jogamos longe. Aos poucos as coisas foram se acalmando de novo. Marcos deixou de apresentar episódios de sonambulismo. Dormia a noite toda, acordava cedo, ajudava na cozinha, conversava sobre planos futuros. Não tocávamos no nome de Lara. Parecia que finalmente a vida poderia seguir adiante. Mesmo assim, vez ou outra, flagro meu filho olhando fixamente para a serra, com um ar ausente por alguns segundos. Depois ele pisca e volta ao normal. Não pergunto o que vê ou em que pensa. Aprendi que existem coisas que não precisam ser ditas em voz alta. Dona Dalva diz que o tempo se encarregará de apagar esses vestígios, ou pelo menos de amenizá-los, desde que não sejamos nós a convidar o que ficou lá fora a entrar de novo. Não penduramos mais espelhos grandes na casa, não recebemos visitas, sem que antes confirmemos quem é pelo menos de longe. Não deixamos luzes apagadas quando há tempestade. São pequenas precauções, talvez exageradas para quem vê de fora, mas fazem parte de uma rotina que nos dá segurança. Alana diz que a vida é assim mesmo, uma luta para proteger quem a gente ama, mesmo que contra forças que não entendemos por completo. Ainda sinto falta de César. Às vezes sonho com ele, recordando de quando ria alto ou carregava as crianças nas costas. Mas nunca mais sonhei com aquela sensação de perda que me atormentava. Agora, quando penso nele, sinto algo mais próximo de paz. Penso que, de algum modo, continuo sendo a guardiã dos meus filhos neste mundo e que essa responsabilidade me mantém de pé. Se tenho medo de que Lara, ou seja lá que nome se escondeu atrás daquela moça, volte para buscar o que não lhe pertence mais, tenho. Mas, acima disso, carrego a convicção de que, desta vez, não será tão fácil romper nossos laços familiares. Aprendi que há um limite para o que permitimos que nos invada. E eu escolhi ficar atenta, manter Marcos perto do que é bom, do que o revigora, e não dar espaço para aquilo que não compreendo. É um tipo de vigilância que não sei se um dia vou relaxar completamente, mas que me assegura de que, ao menos por hoje, estamos em paz. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias.
Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Mara. Tenho 31 anos e trabalho desde a adolescência para ajudar minha família. Nunca fui de acreditar em assombrações ou em qualquer tipo de bruxaria. Mas preciso admitir que minha opinião mudou depois do que passei há cerca de 2 anos. Resolvi escrever esta história de forma detalhada porque sinto que mais alguém pode se identificar com o que aconteceu ou, no mínimo, vai entender o que é sentir sua vida escorregar pelos dedos por causa de algo que não se consegue explicar direito. Prefiro não citar a cidade em que moro ou o nome da empresa onde tudo começou, até porque já não trabalho mais lá. Mas posso dizer que foi uma época difícil, que abalou minha saúde, meu sono e minha maneira de ver o mundo. Tudo começou quando eu era recepcionista numa pequena clínica particular, localizada numa região bem movimentada. Não era nenhuma grande rede de saúde, mas prestava serviços diversos, como consultas básicas e atendimentos de rotina, inclusive na área de psicologia. Trabalhei ali por quase 3 anos. Gostava do que fazia, embora o salário não fosse grande coisa. Sempre fui muito organizada, do tipo que gosta de chegar no horário, manter a planilha dos pacientes atualizada e atender o telefone antes que tocasse muitas vezes. Durante aquele período, fiz amizades com alguns funcionários, mas não me envolvi profundamente com quase ninguém. Eu ia, cumpria minhas funções e voltava para casa simples assim. A história começou a mudar em meados do meu 3º ano de empresa, quando uma das psicólogas que atendia ali se demitiu sem aviso. Foi algo repentino. Lembro que numa quinta-feira, ela estava atendendo pacientes normalmente e na sexta simplesmente não apareceu. Soube depois que enviou um e-mail para a diretora e nunca mais retornou às ligações. Os motivos ficaram no ar e as fofocas começaram a surgir. Falavam que ela tinha se desentendido com alguém, que estava insatisfeita, que teve problemas de saúde. Ninguém chegou a uma conclusão. Pouco tempo depois, a diretora da clínica, Dona Ivonete, me chamou para uma conversa. Ela disse que, diante das mudanças, precisava de alguém para auxiliar na parte de coordenação interna, que eu já conhecia o fluxo de pacientes, era pontual e responsável. Ofereceu-me um cargo de assistente de coordenação geral. O salário era praticamente o dobro do que eu recebia. Fiquei tão animada que aceitei na hora. Mal sabia eu que esse passo seria o gatilho de tudo que viria depois. Assim que assumi o novo cargo, deixei de ficar o tempo todo na recepção e passei a dividir uma pequena sala com outras 2 pessoas, responsáveis pela parte administrativa. Lá, conheci melhor uma colega chamada Cauane, que trabalhava há mais tempo do que eu na área de digitação e cadastro. Ela não era muito falante, passava quase o dia todo na frente do computador inserindo dados dos pacientes, organizando fichas e arquivando documentos. Às vezes me dava bom dia, em outras nem erguia a cabeça. Eu imaginava que fosse só uma pessoa introspectiva. À medida que as semanas foram passando, notei que a atitude de Cauane mudara. Ela passou a me observar de um jeito que eu não sabia decifrar. Não sorria, não cumprimentava de maneira calorosa, mas levantava o olhar toda vez que eu entrava na sala, como se medisse cada passo meu. Quando eu falava com ela, a resposta saía seca, quase monossilábica. E havia aquelas pequenas situações de corredor, em que ela franzia o senho ao me encontrar ou levantava ligeiramente a sobrancelha quando eu falava algo para outra pessoa. Parecia que cada movimento meu a incomodava. Fiquei desconfortável, mas não quis criar problemas. Imaginei que pudesse ser só ciúme por eu ter sido promovida, já que ela estava na empresa antes de mim, e talvez esperasse ser chamada para algo melhor. Então tentei lidar com naturalidade, perguntando sobre o trabalho dela, pedindo dicas sobre os procedimentos administrativos. Por fim, percebi que não adiantava muito. Ela me respondia sem nenhuma simpatia e fazia questão de deixar claro que eu era para ela invisível. As coisas continuaram desse jeito até que numa sexta-feira, quando eu já estava guardando meus pertences para ir embora, Cauane me surpreendeu. Ela se aproximou da minha mesa e disse em tom baixo:
Oi, Mara. Minha irmã tem um ateliê de doces e bolos. Ela me pediu para te entregar essa amostra de cortesia. Estendeu um pequeno embrulho de papel pardo e me encarou de um jeito que não demonstrava nenhuma hostilidade. Parecia indiferente, na verdade. Agradeci, meio sem graça, e coloquei o embrulho na bolsa. Fui embora pensando que poderia ser um sinal de trégua. Assim que cheguei em casa, abri o embrulho e encontrei 3 docinhos, parecidos com pequenas tortinhas recheadas de goiaba. Experimentei um, achei doce demais, mas comi até a metade. Deixei o resto na geladeira e fui dormir. Não pensei muito sobre aquilo. No dia seguinte, acordei com uma dor de cabeça estranha, muito pesada, como se eu tivesse passado a noite batendo a cabeça contra a parede. Senti o estômago embrulhado, mas não era bem enjoo. Era algo mais profundo, uma espécie de desconforto contínuo, como se cada movimento meu provocasse uma vertigem desagradável. Passei o dia inteiro sem conseguir fazer as tarefas de casa. Só queria ficar deitada. Não liguei diretamente ao doce que tinha comido. Achei que era uma indisposição ou algo que eu tivesse comido no almoço do dia anterior. A sensação ruim persistiu. Ao longo da semana não consegui dormir direito. Era como se o cansaço tomasse conta de mim, mas ao mesmo tempo meu sono fosse entrecortado por despertares repentinos. Eu abria os olhos sem motivo no meio da madrugada. Percebi que estava ficando confusa com coisas simples no trabalho. Passei a cometer erros, como enviar e-mails para destinatários errados, esquecer recados importantes. Um dia, a diretora veio me chamar a atenção porque uma paciente reclamou de falhas no sistema de agendamento. Eu tinha certeza de ter feito tudo certo, mas ao verificar o computador, vi que os dados estavam bagunçados e não me lembrava de ter mexido naqueles campos. Aos poucos, algo se instalou no ambiente de trabalho. As pessoas passaram a me olhar de um jeito preocupado ou mesmo distante. Era nítido que meu rendimento estava caindo e eu não fazia ideia do porquê. Cauane, curiosamente, passou a ajudar a própria diretora em algumas tarefas que não eram dela, e eu a escutava conversando baixinho nos corredores sobre mim. Parecia insinuar que eu não era tão competente ou que eu não estava pronta para aquele novo cargo. Eu me sentia mal, mas não encontrava forças para reagir. Meu corpo estava pesado, minha cabeça doía dia sim, dia não, e eu não conseguia me concentrar. Depois de cerca de 1 mês nessa situação, fui chamada para uma reunião com a diretora. Ela me disse que, devido a algumas reestruturações internas, iam devolver-me ao meu cargo antigo de recepcionista. Alegou que eu estava cometendo falhas que atrapalhavam o andamento do setor. Tentei argumentar, mas estava tão exausta que mal conseguia formular uma frase convincente. Voltei para a recepção de cabeça baixa, sem alarde. Foi humilhante, embora tentassem disfarçar com palavras neutras. Enquanto eu juntava minhas coisas da sala de coordenação, notei que Cauane já estava de olho na mesa vazia, dizendo que poderia ajudar naquelas funções. Foi inevitável sentir amargura, mas ao mesmo tempo eu não tinha nem energia para protestar. Nos dias que se seguiram, continuei indo à clínica, mas já não era mais a mesma coisa. Me sentia confusa, sem vontade, com dores de cabeça mais fortes, às vezes tonturas. Parecia que tudo estava dando errado ao meu redor. Meu chefe já não confiava em mim, alguns colegas se afastaram e até em casa comecei a ter brigas bobas com meu namorado da época. Acordava no meio da noite, olhando para o teto, com a impressão de que algo estava muito errado, mas não sabia como resolver. No fim daquela semana, não aguentei mais. Pedi demissão e saí de lá sem cumprir aviso prévio. Precisava de descanso, de espaço para respirar. Desliguei o celular e me isolei. Minha irmã caçula, Iris, veio atrás de mim depois de uns 3 dias sem conseguir contato. Ela me encontrou deitada na cama, coberta até a cabeça, com uma expressão que, segundo ela, era de pura apatia. Expliquei que sentia um mal-estar inexplicável, que estava sem ânimo, que tudo dera errado no trabalho. Ela me olhou com seriedade e perguntou se eu acreditava que alguém poderia ter feito algo contra mim. Balancei a cabeça sem saber o que responder. Conheço uma rezadeira que mora a uns bairros daqui. O pessoal diz que ela resolve muita coisa de inveja, quebrante, essas coisas. Vamos lá, Mara. Você não tem nada a perder, não é? Concordei, meio cética, mas sem opções melhores.
No dia seguinte, fomos à casa de Dona Celina. Era uma construção modesta, com um pequeno quintal cheio de plantas e algumas imagens religiosas na entrada. Fomos recebidas por ela, uma senhora de uns 60 anos, baixa e de fala firme. Assim que coloquei o pé para dentro, Dona Celina me lançou um olhar de curiosidade. Pediu que me sentasse numa cadeira na sala, pegou alguns ramos de ervas e começou a recitar uma prece em voz baixa. Eu não entendi muita coisa do que ela dizia, mas sentia um calor no peito e, ao mesmo tempo, uma angústia difícil de descrever. Depois de alguns minutos, a rezadeira me olhou. Você tem algo colado em você que não é seu. Parece ter vindo de alguém, não de lugar. Quem lhe deu algo para comer ou beber num dia especial? Ou sem muita conversa, como se fosse um presente? Meu coração disparou. Foi inevitável lembrar do embrulho que Cauane me entregou. Mas não falei nada de imediato. Dona Celina pediu para eu fechar os olhos e continuou a rezar. A cada minuto minha respiração ficava mais pesada. Senti o estômago revirar, pensei que fosse vomitar ali mesmo. Realmente passei mal. Quando corri para o banheiro, coloquei para fora um líquido amarelado e junto dele, algo que lembrava pedaços de goiaba, embora parecesse estar envolto num muco espesso. Fiquei chocada, pois já se passara mais de um mês desde que eu havia provado o doce. Contudo, Dona Celina logo explicou que, em muitos casos, o que sai não é o alimento físico em si, mas uma concentração de energia ruim que se manifesta desse jeito para o corpo entender a origem. Iris se assustou e eu voltei trêmula para a sala. Dona Celina pegou um guardanapo de papel, recolheu aquele pedaço quase intacto. Ela disse que era a prova de que alguém havia colocado uma carga negativa em mim por meio daquele alimento. Certas formas de energia ruim se grudam na pessoa de modo que não matam rapidamente, mas vão atrapalhando a vida passo a passo. Isso é um tipo de trabalho de amarração de sombra. Ela me ensinou alguns banhos de ervas para tomar em casa, usando alecrim, arruda e sal grosso. Falou para eu acender uma vela toda vez que fizesse o banho, num horário específico da noite, e mentalizar que estava me libertando de todo o mal. Fiz tudo exatamente como recomendado. A primeira noite senti uma leve melhora, mas o sono continuou truncado. Acordei várias vezes, cada uma num horário diferente, com calafrios e a mente confusa. No dia seguinte não tive vontade de comer nada, mas obriguei-me a engolir algum alimento para ter forças. Conforme os dias passavam, eu me sentia um pouco mais firme, mas ainda parecia carregar um peso. Nesse período, comecei a procurar emprego em outras áreas. Fiz algumas entrevistas, mas nada fluía. Ou não me chamavam de volta, ou simplesmente diziam que haviam escolhido outra pessoa. Parecia que, por mais que eu tentasse, havia uma barreira invisível. Comentei com Iris e ela me levou mais uma vez até Dona Celina. Você está com um selo de estagnação, não é só inveja, é algo feito para bloquear suas oportunidades. Ela me entregou um colar com um pingente de madeira trabalhada. Use isso sempre, até na hora de dormir. Ele foi benzido para proteger seu campo energético. Voltei para casa, dormi com o colar, tive um sonho estranho, mas não vi nada muito concreto. Só lembrava de vozes sussurradas, como se estivessem logo atrás de mim. Acordei com o coração disparado. Olhei o relógio, marcava 3h15 da madrugada. Notei que o colar ainda estava em meu pescoço inteiro. Senti um alívio passageiro. No entanto, as coisas voltaram a piorar no terceiro dia depois disso. Estava na rua, saindo de um mercadinho, quando tive a sensação nítida de que alguém estava parado do outro lado da calçada me olhando. Virei o rosto e vi, bem de relance, Cauane. Ela vestia uma roupa escura e segurava uma bolsa. Não me chamou, não se mexeu. Apenas fiquei com a impressão de que era ela, e quando pisquei, não vi mais ninguém. Tentei me convencer de que não passava de coincidência ou paranoia minha, mas uma ponta de medo se instalou. Cheguei em casa naquele fim de tarde e encontrei na porta de entrada um embrulho pequeno, amarrado por uma fita vermelha. Não havia identificação, nem bilhete. Quando toquei, senti um arrepio, mas não quis abrir. Liguei para minha irmã, que estava com Dona Celina naquele momento. Por chamada de vídeo, mostrei o embrulho. Ela me orientou a recolhê-lo usando uma luva ou um pano sem tocar diretamente. Fiz isso e coloquei num saco de lixo preto.
daqueles grossos. Depois levei até a casa de Dona Celina no dia seguinte. Abrimos o embrulho juntas e vimos que continha terra, algumas cerdas que pareciam de escova de cabelo e um pedaço de papel com rabiscos ilegíveis. A rezadeira reagiu de forma preocupada. Isso é reforço de feitiço. Querem travar você mais ainda. Ela começou a queimar aquilo num vasilhame de metal, rezando de um jeito que eu mal conseguia acompanhar. Quando a fumaça subiu, senti uma tontura forte. Precisei me sentar. Dona Celina me deu água com folhas de boldo. Disse que precisava limpar aquele campo de novo. Eu mal entendia os detalhes, mas confiava no que ela dizia. Senti o peso novamente no corpo, como se algo me sugasse as forças. Foi aí que ela falou: você vai ter que fechar o que foi aberto. Mas saiba que se quem fez o mal continuar alimentando ele, pode voltar. A pessoa que te atacou parece saber o que está fazendo. Passei as semanas seguintes dormindo muito mal, mas ao menos conseguia ter algumas tardes de maior tranquilidade. Tentava levar a vida adiante. Arranjei um trabalho temporário como auxiliar num pequeno escritório perto da casa da minha mãe. O salário era baixo, mas eu não tinha escolha. Precisava de dinheiro para me sustentar, já que havia saído da clínica sem reservas suficientes. No escritório, as coisas eram relativamente calmas, mas eu ainda cometia alguns deslizes. Esquecia de anexar arquivos importantes nos e-mails, me perdia em conversas básicas com clientes. Minha chefe chegou a perguntar se eu tinha algum problema de saúde, pois eu parecia sempre cansada. Agradeci a preocupação, mas não contei a verdadeira história. Não saberia nem por onde começar. De noite eu seguia as recomendações de Dona Celina, fazendo banhos de descarrego, usando sal grosso nos cantos do quarto e deixando um copo de água ao lado da cama para tentar absorver energias negativas. Isso ajudava um pouco a me manter mais estável, mas a sensação ruim continuava rondando. Certa vez, acordei de madrugada ouvindo um barulho metálico na cozinha. Quando fui ver, a torneira estava pingando muito, quase aberta, embora eu tivesse certeza de que a havia fechado bem. Parecia coisa boba, mas naquele contexto, tudo me deixava em alerta. Depois de cerca de 20 dias nessa rotina, Iris me ligou para dizer que um antigo colega de trabalho na clínica comentou que Cauane estava mais próxima da diretora, assumindo funções melhores. Pelo que entendi, ela não tinha ocupado oficialmente o cargo que eu ocupara por pouco tempo, mas estava dando conta de várias tarefas que antes eram de coordenação. Aquilo me incomodou. Não era só inveja ou raiva, mas a confirmação de que tudo parecia ter sido arquitetado para me tirar do caminho. Uma noite, já exausta, sonhei que voltava à recepção da clínica e encontrava Cauane sentada na minha antiga cadeira. Ela digitava freneticamente no computador, mas não havia nenhum monitor ligado. Olhou para mim e, sem mexer os lábios, fez um som parecido com um suspiro. Parecia repetir uma palavra, mas não a compreendi. No sonho, eu tentava chegar perto, mas meus pés pareciam grudados no chão. Acordei suando, com o corpo febril. Consultei um médico para ver se tinha alguma infecção, mas meus exames não apontaram nada. Ele me receitou repouso e, na falta de melhor diagnóstico, disse que poderia ser algo relacionado ao estresse. Voltei a Dona Celina algumas vezes, mas o progresso era lento. Um dia, ela pediu: você tem algum objeto na sua casa que não reconhece? Algo que esteja num canto e que não saiba como chegou lá? Pensei um pouco e lembrei que atrás de um móvel no meu quarto tinha encontrado um saquinho pequeno de tecido escuro, costurado, com umas pedrinhas dentro. Na época, joguei fora achando que fosse apenas lixo. Contei isso a ela, que balançou a cabeça em desaprovação. Se era algo enviado para reforçar o feitiço, não deveria simplesmente ter jogado fora. Precisava ser desfeito num ritual específico. Agora, pode ser que a carga ainda rodeie você, sem local fixo. Isso atrapalha a remoção. Fiquei angustiada. Ela me orientou a caprichar mais ainda nos banhos e a fazer um ritual de corte num local mais afastado, de preferência num terreno vazio ou num cemitério, onde pudéssemos depositar simbolicamente aquela energia para que fosse enterrada. Confesso que o medo de me envolver com tudo isso cresceu. Nunca tinha pisado num cemitério a não ser em enterros de parentes. Não imaginava fazer um ritual ali.
mas estava disposta a tentar de tudo para me livrar daquele pesadelo. Combinaríamos uma data para o ritual, mas antes disso, algo inesperado aconteceu. Recebi a visita de uma mulher desconhecida na porta do meu prédio. Ela tinha os cabelos presos num coque e me olhou com olhos cansados. Apresentou-se como Cristiane e disse ser prima de Cauane. Queria falar comigo por uns minutos. Fiquei aflita, mas deixei que ela entrasse no saguão para conversarmos. Eu sei que você teve problemas lá na clínica e imagino que a minha prima possa ter alguma coisa a ver com isso. Precisava te contar algo. Ela vem agindo de forma estranha há alguns meses, envolvida com gente que trabalha com simpatias e coisas pesadas. Acho que ela fez algum tipo de acordo para conseguir um posto melhor. Houve uma tia nossa que desde a adolescência se envolveu em magia e influenciou a Cauane. Ouvi tudo com o coração apertado. Cristiane não deu muitos detalhes, mas me alertou de que, se eu estivesse me sentindo prejudicada, não era por paranoia. Cauane podia mesmo ter feito algo para me desestabilizar. Ela foi embora pedindo desculpas por qualquer dano e disse que sentia que algo não estava certo na família havia muito tempo. Aquilo me deixou em estado de alerta total. Se alguém da própria família de Cauane vinha me avisar, era provável que a coisa fosse mais séria do que eu pensava. Reuni coragem e finalmente contei tudo para minha mãe. Ela não acreditou logo de cara, mas ao notar meu estado, resolveu me dar apoio. Passei uns dias na casa dela, dormindo no quarto que foi meu na adolescência. Isso me trouxe um alívio temporário, como se o ambiente lá fosse mais leve. No entanto, houve uma madrugada em que acordei e percebi que a porta de casa estava aberta, com a tranca forçada. Minha mãe também levantou assustada. Não roubaram nada. O trinco estava com riscos, como se alguém tivesse tentado abrir, mas nada fora levado. A sensação de insegurança aumentou. Minha mãe me cobrou medidas e disse que a gente tinha que resolver essa situação de uma vez por todas. Assim, liguei para a dona Celina e marcamos de fazer o tal ritual. Ela me orientou a levar um pedaço de papel com meu nome completo escrito 7 vezes e um punhado de sal grosso num saquinho. Precisaríamos de velas brancas, água e uma pequena pá para cavar a terra num local específico. Fomos então a um cemitério da região em que ela fazia suas limpezas. Era de noite e o lugar estava quase vazio. Dona Celina já conhecia o vigia de lá e conseguiu nossa entrada sem maiores problemas. Caminhamos até uma área mais afastada, sem muitas sepulturas recentes. Ela colocou as velas num pequeno círculo, pediu que eu pisasse descalça na terra, com as velas ao meu redor. Rezei acompanhando as palavras dela, embora não soubesse exatamente o significado de cada parte. Em seguida, ela fez eu repetir: aqui morre o que não nasceu comigo, aqui se desfaz o que não me pertence. Senti um tremor no corpo, algo muito denso, mas continuei rezando. Ela enterrou o papel com meu nome e despejou o sal sobre ele. Terminou dizendo: se voltar, que não encontre. Se procurar, que não ache. Fechamos hoje o que foi aberto sem permissão. Mas lembre, se continuar alimentado por alguém, pode renascer. Ao fim do ritual, me senti mais leve. Não tive uma visão sobrenatural, mas alguma coisa parecia ter saído de mim. Agradeci e voltamos para casa quase em silêncio. Passei a semana seguinte dormindo melhor, com menos pesadelos. Não apareciam objetos estranhos na porta, não recebia ligações suspeitas. O celular ficou silencioso. A calmaria durou uns 10 dias. Nesse intervalo, consegui uma entrevista para trabalhar numa pequena loja de materiais de escritório para auxiliar no controle do estoque e atendimento. Fui contratada. Me senti mais esperançosa. A vida parecia, enfim, voltar aos trilhos. Passei a usar o colar protetor com menos preocupação, achando que tudo estava resolvido. Até que, numa noite de sexta-feira, enquanto voltava para casa, tive a sensação de estar sendo seguida. Sempre me disseram para não andar sozinha em ruas desertas, mas não era tão tarde e a rua estava bem iluminada. Mesmo assim, andei apressada até meu prédio. Quando entrei no hall, vi de relance uma silhueta feminina do lado de fora, mas o vidro estava embaçado pela luz do poste e não consegui identificar quem era. Subi correndo.
No dia seguinte, encontrei na caixinha de correio um bilhete simples, dobrado. Abri e li. Você não vai se livrar tão fácil. Não tinha assinatura nem qualquer marca de quem poderia ter deixado aquilo. Mostrei para minha irmã e ela me aconselhou a ignorar. E assim fiz. Bloqueei o número que aparecia no visor do interfone. Menos de 3 dias depois, tocaram a campainha do meu apartamento por volta das 9:30 da noite. Olhei pelo olho mágico e meu coração disparou. Era Cauane. Ela estava com roupas comuns, mas visivelmente abatida. Parecia que não dormia havia dias. Não trazia nada nas mãos. Fiquei paralisada, sem saber se abria ou não a porta. Mara, chamou ela com a voz fraca. Precisamos conversar. Você tem 1 minuto? Não respondi. Encostei na porta tentando não fazer barulho. Ela insistiu mais uma vez. Só quero falar, não vou te prejudicar, prometo. Meu impulso foi não abrir. O que ela poderia querer? Fiquei ali, calada por alguns minutos. Senti meu coração acelerar. Tive medo de que ela forçasse a fechadura, mas ela não fez nada. Apenas permaneceu parada. Depois ouvi passos leves se afastando e a campainha não tocou mais. Quando criei coragem de espiar pelo olho mágico de novo, ela não estava mais lá. Aquilo mexeu comigo. Passei a noite sem dormir. No dia seguinte, conferi se havia algum bilhete ou objeto na porta. Nada. Liguei para minha irmã, que me disse para não cair em conversa, pois poderia ser uma forma de ela reativar o vínculo. Resolvi falar com Dona Celina mais uma vez. Ela me recebeu e afirmou que, possivelmente, Cauane percebera que a força que mantinha sobre mim se encerrara e, num ato de desespero, tentava restabelecer contato. Senti um misto de pena e raiva, mas não ousei procurá-la. Segui a rotina, firme no propósito de tocar a vida adiante. Os dias passaram sem grandes incidentes e eu fui me acomodando na nova empresa. Meus colegas eram legais, o serviço fluía bem. Aos poucos, retomei a alegria de acordar sem medo. Comecei a sair mais, a rever amigas de escola que fazia tempo que não encontrava. Depois de algumas semanas, recebi a notícia de que Cauane fora vista vagando pelas ruas, desorientada, e que alguns parentes a internaram numa clínica psiquiátrica. Soube disso por Cristiane, a prima que havia me contatado antes. Ela não entrou em detalhes, mas disse que o estado mental de Cauane era crítico e que, em certos momentos, falava coisas sem nexo sobre entidades e sombras. Cristiane só me contou para que eu ficasse tranquila, pois, se em algum momento eu temia uma retaliação direta, agora parecia que a própria causadora do mal estava pagando um preço alto. Confesso que fiquei abalada. Por mais que eu me sentisse vítima, não desejava ver ninguém naquela condição. Mas também entendi que cada ação tem sua consequência, e não me cabia resolver aquilo. Agradeci a Cristiane por ter me avisado, pedi que ela cuidasse bem da prima e fiquei na minha. De lá para cá, não tive mais mensagens anônimas batidas na porta durante a madrugada ou sinais de feitiço. Continuei fazendo orações e mantendo alguns cuidados ensinados por Dona Celina, como limpar a casa com ervas e colocar sal grosso nos cantos ao menos uma vez por mês. Parei de contar essa história para a maioria das pessoas, pois boa parte não acredita ou acha exagero. Mas sei o que vivi e o quanto me prejudicou. Hoje olho para trás e enxergo o quanto tudo foi gradual e por isso tão perturbador. Não houve um evento cinematográfico em que eu vi um fantasma ou um vulto claríssimo. Não aconteceu nada que pareça digno de um filme de terror explícito, mas a soma de detalhes, a sucessão de eventos aparentemente sem explicação, fez com que meu psicológico e meu corpo ficassem abalados de um jeito que nunca achei possível. Perdi emprego, dinheiro, saúde e quase me afastei de minha família por causa dessas energias ruins. Talvez alguém leia e ache que é besteira, que tudo não passa de coincidência ou efeito do estresse. Eu mesma questiono às vezes. Porém, algumas coisas simplesmente não se encaixam na explicação lógica. Acredito que fui alvo de inveja ou rancor, que isso se canalizou num trabalho espiritual para me prejudicar. Se isso é real ou sugestão, pouco importa. O estrago é verdadeiro. Hoje não abro qualquer presente de colegas sem antes me certificar do contexto.
Também não fico contando vitória para qualquer um. Aprendi na marra que existem pessoas que nos olham e enxergam só uma oportunidade de nos derrubar. Não vivo paranoica, mas redobrei meus cuidados. E, acima de tudo, dedico um tempo para cuidar de mim, espiritualmente ou emocionalmente, para não deixar brechas como deixei naquele período conturbado. Se me perguntam se acredito em bruxaria, respondo que acredito na capacidade que cada um tem de fazer o bem ou o mal de diversas maneiras. Algumas são mais silenciosas do que outras. Tive a sorte de encontrar Dona Celina, que me ajudou a resgatar uma fé que eu nem sabia que tinha. Minha irmã, Iris, também foi fundamental. Minha família, depois de tudo, passou a dar mais atenção aos sinais de que algo não está bem. Não se trata de viver com medo, mas de entender que nem tudo se explica só com a razão. Passei um tempo pensando se devia escrever este relato. Até hoje, não sei ao certo o que realmente estava em jogo, se havia mesmo outra pessoa por trás de Cauane, alguma tia ou conhecido que ensinou aquilo. Só sei que, de fato, quando alguém se dedica a fazer o mal, às vezes encontra caminhos para isso. E também sei que, quando a gente procura ajuda, existem pessoas que podem nos mostrar como se defender. Talvez seja uma questão de escolha ou de crença. O que importa é que no final consegui retomar minha vida e desejo que ninguém precise passar pelo que passei. Embora não tenha tido um desfecho hollywoodiano, acho que essa experiência me marcou para sempre. Fiquei mais atenta aos meus pressentimentos, às minhas intuições. Se percebo um clima estranho em algum lugar, penso 2 vezes antes de me abrir. Se vejo um sinal de inveja ou algo que vá me causar danos, já me afasto. Não é fraqueza, é cautela. E se alguém que lê este texto estiver passando por algo semelhante, aquela sucessão de azares que não fazem sentido, procure ajuda. Às vezes, é saúde mental. Outras, pode ser uma influência que a gente não compreende direito. Mas fique de olho. Não subestime os sinais do seu corpo e da sua alma. Hoje, se me perguntam sobre Cauane, só respondo que espero que ela esteja se recuperando, pois não me desejaria esse tipo de tormento de volta. E se ela não melhorar, que ao menos encontre paz. Seria hipocrisia desejar o mal depois de tudo que passei. Alguns podem chamar de perdão, mas prefiro chamar de libertação. Não carrego mais esse fardo comigo. E é isso. Queria finalizar dizendo que aprendi uma lição fundamental. Não devemos ignorar aquela voz interior que diz cuidado. Muitas vezes, ela é o primeiro alarme de que algo não anda bem, seja espiritualmente, emocionalmente ou de modo muito concreto. Hoje sigo meu caminho, mais forte e menos ingênua. E acho que isso já é uma grande vitória. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.